Amado Mestre Jesus, obrigado por mais uma noite de Evangelho e que através dele todos os nossos irmãos aqui presentes, sejam encarnados ou desencarnados, possam aprender um pouco mais sobre os teus ensinamentos e a tua palavra e que os corações sejam tocados e suavizados. Que a espiritualidade possa nos intuir com as melhores decisões a serem tomadas e que a caridade seja sempre uma das nossas prioridades, para que o aprendizado de hoje possa ser transmitido aos irmãos que precisam e necessitam do conforto das tuas palavras. Que as relações familiares, de trabalho e entre amigos sejam mais harmoniosas e que a paz seja uma companheira incessante de cada um de nós. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para nos fortalecer, para fortalecer todo esse grupo, ó Pai, com as Tuas bênçãos, com a Tua misericórdia, pelos doentes que estão nos hospitais, os doentes da alma, do espírito, pelos enfermos, por aqueles que já desencarnaram, que se encontram no plano espiritual. Muitas bênçãos, Senhor. Pelas crianças que são violentadas pela ignorância de espíritos que ainda não encontraram a luz do amor do Cristo. Pelos 14 milhões de desempregados do nosso Brasil, que nesse momento, ó Pai, se encontra com dificuldade de colocar o pão na mesa para a sua família. Abençoa, Senhor, todos eles, que possa aparecer uma maneira deles ganharem o pão de cada dia. Pelos nossos irmãos coveiros, que com a dor no coração enterram corpos de pessoas amigas daqueles que partem, que eles possam ter a dignidade, a luz no coração para conseguir passar a paz naquele momento que eles estão fazendo uma limpeza da alma, do espírito daqueles irmãos que estão sendo velados. Ó Senhor, para os nossos motoristas de aplicativos, de ônibus, de táxi, aqueles que estão nas ruas, Senhor, amparando, ajudando a necessidade dos nossos irmãos quando buscam um transporte para o seu trajetório de trabalho, de visitas ou para irem para suas casas. Pelos nossos profissionais de saúde, onde estão sempre nos fortalecendo com seus amparos por eles, ó Pai, que ajude a saúde deles. Pelos nossos professores que estão sempre nos auxiliando, nos esclarecendo com palavras e conhecimentos. Ó Senhor Deus, pela nossa nação brasileira tão sofrida, Senhor, por esse momento que estamos passando, pelos nossos idosos. Ó Deus, tende compaixão de todos nós, ó Pai, pelos que passam fome, a dor da fome. Ampara cada um de nós, hoje e sempre, com a gratidão, Senhor, com a gratidão deste Teu amor que Tu tem por todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. O estudo do Evangelho de hoje é do capítulo 24, item 1 ao 7. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia,
a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe dará e ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam e os seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. A luz sobre o candeeiro era a intenção de Jesus. Ela deve iluminar os corações e mentes humanas, mas é necessário que os seus ensinamentos sejam apresentados de maneira que a humanidade esteja preparada para recebê-la. Por isso que ele vai sendo dosado e vai sendo manifestado de forma gradativa. Até porque uma luz muito forte, ela pode ofuscar. E espiritualmente falando, ela pode até cegar as pessoas. Ela tem que ser dosada conforme o adiantamento. No passado, Jesus usava parábolas. Hoje, a doutrina que consola. E sobre a realidade da Terra atual, nós podemos perceber que o ser humano ele chegou num grau de desenvolvimento que ele mesmo procura a luz viva. Até porque o Evangelho diz que a obscuridade ela pesa na vida das pessoas. E aí ele vai, por meio dessa luz, não apenas desenvolver e fortalecer a sua fé, como também trabalhar a ideia de raciocinar com ela. Essa é a máxima da mensagem de hoje. Sem a luz da razão, a fé se enfraquece. A fé é importante, mas a razão também é. Não tenhamos dúvida. A providência divina ela vai revelando as verdades à medida em que a humanidade está preparada para recebê-la. Agora, se algumas verdades elas são retardadas, é devido à própria ação humana. O homem, por meio da religião, ele vai fazendo com que essas verdades sejam ocultadas. Mas o que é interessante é que a própria inteligência humana, atrelada à ciência, vai desconstruindo qualquer indício de fé cega. Daí a importância de raciocinar e refletir sobre os ensinamentos divinos. Por isso a ideia merece sim ser repetida. Tudo o que está oculto será revelado um dia. E o que não se pode compreender aqui na Terra, certamente será compreendido em outros mundos mais avançados. Então devemos pensar nessa mensagem figurativa da candeia sobre o candeeiro, não apenas como a promessa divina à humanidade.
à medida que vai avançando em sua evolução. Mas também foi um ato de caridade pelo próprio Jesus, exercido por ele. Um ato que mostrou o respeito que ele tinha pela condição humilde daquelas pessoas que não conseguiam entender se ele fosse falar de uma linguagem mais clara. E hoje, com o Espiritismo, lançando luz sobre a humanidade, mesmo assim, ele faz de maneira prudente, de maneira gradativa. E nós, enquanto seres em evolução, devemos caminhar em direção a essa luz forte que nos prepara para sermos cada vez mais merecedores das verdades divinas. E para encerrarmos esse momento de sintonia com a espiritualidade maior, pedimos a fluidificação das águas de nossas casas, de maneira que as energias depositadas pelos amigos espirituais nos proporcionem alívio das dores e do cansaço físico e espiritual, restabelecendo nossas forças e também nossa alegria de viver. Dá-nos, Senhor Jesus, nesse momento, também a tua paz, e que assim seja.